2h21, vamos falar sobre tecnologia, porque olha só, desde a manhã, usuários ali do ChatGPT, também do X, que é o antigo Twitter, do Canva, além de outros serviços de tecnologia corporativos, inclusive esses sistemas de ponto, tiveram problemas para poder acessar esses programas pela manhã, grande parte aí da manhã. E que acabou surgindo muitas dúvidas, né? O que está acontecendo? A origem desse problema foi uma falha na nuvem do Cloudflare. É o sistema que sustenta e distribui esse tipo de conteúdo e mantém, então, esses sites no ar. Para poder explicar o que aconteceu, o porquê dessa falha e as consequências disso, dessa instabilidade, a gente conversa ao vivo com o João Santos. Ele é especialista de soluções do Instituto de Tecnologia aqui de Campinas. Primeiro, João, obrigada pela disponibilidade e uma boa tarde para você. Obrigado, Thalita. Obrigado, Guarizo. E, João, nós aqui também da CBN Campinas tivemos muitas dúvidas, né? A gente utiliza muito esse tipo de serviço, principalmente ali o Canva, às vezes também ali outros serviços que estão vinculados a origem desse problema, né? Que foi essa falha. E aí, o que aconteceu, na verdade, né? Como é que foi isso? E antes, eu queria que você também explicasse para quem está nos acompanhando e não entende muito de tecnologia, o que é esse Cloudflare? Isso é importante falar, viu, Thalita? O Cloudflare hoje, ele tem duas funções principais, assim, para provedores de soluções, né? Ele carrega a parte da informação de diversos sites que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, em vários servidores ao redor do mundo, para facilitar quando a gente carrega. E, por outro lado, ele também faz uma espécie de proteção, né, contra ataques cibernéticos. E hoje ele representa ali 20% de todo o tráfego da internet, o que é algo realmente extraordinário. E então qualquer falha que aconteça nesse sistema, ele acaba afetando vários serviços que de fato a gente está acostumado a utilizar, desde o ChatGPT, Spotify, até outros serviços mais corporativos. O que se tem até agora é que eles estão analisando, ainda não foi restabelecido, já faz mais ou menos uma hora que eles não indicaram que não conseguiram restabelecer no mundo inteiro, e o que se tem notícia é que existia uma manutenção marcada para hoje, né, coincidentemente, mas não se pode descartar desse tipo de serviço também ataques cibernéticos ao longo aí do dia. Bom, a gente tem muitos dados, né? Por exemplo, você citou, João, o Spotify, né? Cada um faz playlists ali, né? Procura. Só que isso é o de menos. O problema é a gente ter dados, por exemplo, pessoais. E algum tipo de dado pode ser perdido com essas falhas ou não? É apenas a conexão, a disponibilidade? No caso de falha no Cloudflare, é realmente a disponibilidade. Ele funciona, se a gente for fazer uma analogia, ele funciona como uma porta de entrada para quando a gente quer acionar algum sistema. Então, o que aconteceu hoje é uma falha nessa porta de entrada, né? Então a gente não consegue acessar os sistemas em si. E isso não está nas camadas mais baixas, né? Na parte de acesso a dados ou coisas mais sensíveis. Então isso quer dizer que a gente perdeu só a comunicação com os principais servidores dos provedores. Então, a princípio, a gente não precisa se preocupar com coisas assim mais críticas. Então, em resumo, a consequência foi apenas realmente a perda aí dos sites, né, do acesso diante dessa instabilidade. Não, por exemplo, um medo, um receio que muita gente pode ter é perder esses dados também, a exposição de dados aí de usuários. Isso, exatamente, Thalita. Uma das funções do Cloudflare, para a gente ter uma ideia, é funcionar realmente como uma barreira de ataques cibernéticos, onde você faz muito acesso, né? Que é uma chamada de DDoS, é uma tática típica. E em algumas ocasiões, já aconteceu em outras ocasiões com ele, do sistema cair também. Mas seria a primeira barreira. Então, quanto a vazamento de dados, inicialmente não precisa se preocupar, de fato, mas a indisponibilidade dos sistemas realmente afeta aí a vida da sociedade moderna, né? Então, a gente fica ali sem acesso ao serviço que a gente está acostumado a usar no dia a dia, mas é realmente uma falha só inicial. Ô, João, eu vi uma reportagem, acho que a semana passada no Fantástico, né? Principalmente do Vale do Silício, que são, assim, mega estruturas, né, de servidores que tem que ter ar-condicionado com clima polar, né? São, assim, grandes centrais que distribuem para o mundo, né? E uma falha em um local como esse pode comprometer
toda a distribuição internacional, isso mostra que a internet ela ainda tem fragilidades, podemos dizer assim? Sim, de fato. A arquitetura que eles montam, ela tenta mitigar isso, né? À medida que você distribui, você tenta tornar mais resiliente. Mas a arquitetura do sistema, dependendo do tipo de falha, realmente você ainda acaba caindo, principalmente dependendo da região. Então, por exemplo, no caso de hoje, o que eles conseguiram recuperar na sua grande maioria foi a conexão de Londres, né? Então, existem ainda esses gargalos, principalmente intercontinentais, né? Situação como essa, João, que está acontecendo ainda, né? Ainda estamos aí com instabilidade, costuma mesmo demorar ou varia ali mesmo de ponto a ponto, né? Já aconteceram situações anteriores, como você citou, mas há justamente essa demora ou varia ali muito de qual é realmente o português claro, o problema, né? Tem uma variação quanto ao problema, né? O que o Guariz comentou é interessante porque, assim, se é um problema de sistemas, foi um problema de manutenção, mais na parte de software, geralmente você vai conseguir fazer uma recomposição rápida. Agora, por exemplo, se é uma falha em um determinado servidor físico, de fato, como já aconteceu, por exemplo, com a Amazon, há anos atrás, quando teve uma tempestade nos Estados Unidos, e você perde a comunicação com o data center físico, aí, de fato, é um problema que pode demorar muito tempo, você tem que redirecionar tráfego de servidores, e aí você pode levar 1, 2 dias, dependendo da situação. Mas se foi algo só de software, hoje ainda deve estar quase que recomposto. E me chamou a atenção que você disse dos serviços voltando primeiro em Londres, né? Claro que nós, leigos em tecnologia, por exemplo, nós estamos aqui dentro de uma empresa enorme que a gente precisa de repetidores da internet para ter um Wi-Fi, né? No caso da distribuição desses grandes softwares, né, que estão sendo prejudicados, tem esse tipo de distribuição pelo mundo também? Ou é uma outra situação que faz, por exemplo, que seja possível operar nesses softwares aqui no Brasil? Sim, tem uma distribuição pelo mundo, viu, Guarizo? O que as empresas buscam é realmente distribuir seus servidores pelos continentes, né? Você tem uma limitação aí relacionada muito à questão, principalmente de investimento, né? Mas a ideia é que cada região tente, a princípio, acessar os servidores regionais, até pela velocidade da conexão ali para carregar as informações. Mas, por exemplo, se a gente tem um servidor aqui no Brasil e ele fica indisponível, a gente é redirecionado para outro país, né? Então, à medida que eles vão recompor, é como se você pegasse todo o tráfego dos outros servidores e fosse redirecionando, isso vai causando também um acesso muito grande e por isso que ainda continua instável. Ele só vai conseguir ter estabilidade ao longo do tempo, a hora que realmente retornar toda a rede deles. Antes da gente fechar, aconteceu uma vez, não por uma questão de software, mas sim de proibição, que o WhatsApp ficou fora no Brasil um tempo, né, proibido pela justiça. Aí muita gente correu pro Telegram, né, que era uma alternativa. Esses que a gente está falando, Canva, ChatGPT, Twitter, eles têm... O Twitter ainda tem o Threads lá do Instagram, mas eles têm algumas alternativas ou não vale a pena tentar? Porque teria que cadastrar tudo de novo, João. Olha, pelo contrário, viu, Guarizo? Porque no caso do Twitter, eu acho que ele é o caso até emblemático, né? Para fugir justamente dessa questão de ficar fora, por exemplo, do Brasil, por algum motivo de justiça, eles foram para o Cloudflare para conseguir ter essa autonomia de estar fora do país, né? Mas hoje, em si, essa migração entre servidores não compensa porque o próprio Cloudflare ele se desenvolveu tanto ao longo do tempo que hoje eles estão até expandindo para agentes, computação na borda. Então, é um serviço que ele é muito específico e está muito concentrado. Infelizmente, está muito concentrado no Cloudflare, mas é uma tecnologia realmente que você não tem um concorrente ali tão próximo deles. O negócio é esperar mesmo, né? Exato, não tem como. Hoje a gente vai ter que esperar um pouco, viu? Tá certo. Obrigada, então, João, mais uma vez pela disponibilidade. Conversamos aqui com o João Santos, especialista de soluções do Instituto de Tecnologia de Campinas. Obrigado, João. Agora, 2h30, você ouvinte continua participando, mandando mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19